E o Palmeiras espera anunciar nas próximas horas Andréas Pereira, e com o meio atacante que já foi do Flamengo, o Alviverde vai alcançar mais de 700 milhões de reais em reforços somente nessa temporada. Vídeo de hoje do canal da Nicola trata em detalhes essa história e fala também sobre o São Paulo de Evangelos Marinax, como é que fica a parceria com o Grego. Nessa semana vai haver a votação do projeto dentro do Conselho de Administração do Tricolor. Bora falar também sobre o Corinthians com mais informações sobre o reforço brasileiro com quem o Timão negocia e espera contratar nos próximos dias. Preciso falar também sobre o Flamengo. Você sabia que o rubro-negro tem mais de um time inteiro de jogadores do seu elenco que foram alvos de propostas ou sondagens nessa janela de transferências? Falo também sobre Fernando Diniz e a especulação, o pedido, o clamor de torcedores do Vasco em relação à sua demissão. Cuca em maus lençóis no Galo. O Cruzeiro beneficiado, surgiu essa especulação entre setoristas e dirigentes do Flamengo. Para completar, tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Queria fazer um lembrete super importante. Você precisa fazer parte do meu grupo de Telegram, por lá a gente tem passado várias dicas e promoções especiais para você saber o que fazer na hora da sua fezinha. Uma das promoções tem a ver com Palmeiras e Flamengo. Se ambos vencerem hoje, dá uma conferida. Para participar é só clicar no link que está no comentário fixo ou na descrição desse vídeo, você vai ser direcionado para o nosso Telegram. A partir daí é só se inscrever e começar a receber as nossas notificações. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Cris Ramos. Já ouviu falar? Centroavante espanhol contratado pelo Botafogo da segunda divisão da Espanha e ele não poderia ter estreado de melhor maneira, 2 gols saindo do banco de reservas. Em apenas 30 minutos ele entra para decidir o jogo em favor do Botafogo, que empatava com o Juventude em Caxias do Sul, placar final Botafogo 3, Juventude 1. Já o Santos está de olho em Zaid Romero, zagueiro argentino de 25 anos de idade que pertence ao Clube Bruges. Ele foi titular em apenas um dos 5 jogos da equipe na temporada, o que pode facilitar a negociação. Peixe que colecionou mais uma derrota nesse domingo, 2-0 contra o Bahia na Fonte Nova. Quero contar também que o Fluminense encaminhou a venda de Isaac, meio atacante de 18 anos de idade, para o Shakhtar Donetsk, que o time ucraniano só conseguiu o sim do Fluminense depois da terceira oferta, de 10 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus, além de 10% do valor de uma venda futura. Curiosidade que vem da Série B. O Atlético Goianiense escapou da derrota para o Cuiabá com um gol de Martínez, o mesmo que outro dia foi multado pelo Dragão por ter desperdiçado um pênalti. Mas é bom contar que a ordem era para que o Lelê batesse o pênalti, o Martínez ignorou a ordem, decidiu bater, perdeu e foi multado. Deixa eu contar também que as quartas de final da Série D estão definidas. Santa Cruz versus América de Natal, um baita clássico, ASI e Maranhão, Inter de Limeira e Goiatuba, além de Barra e Cianorte. Infelizmente a minha Portuguesa está fora dessa fase. Os 4 times que passarem para as semifinais vão garantir o acesso para a Série C. Por falar em situação delicada, em fase decisiva, preciso registrar que Marcelo Paz, CEO do Fortaleza, foi alvo de protestos do torcedor do Lion. Depois de mais uma derrota, o time perdeu por 1-0 pro Mirassol em pleno Castelão. São 7 partidas sem vitória, com 2 empates e 5 derrotas, uma vitória nos últimos 18 jogos. E o Lion é hoje o penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro. A saideira do giro de notícias registrar que o Retrô está rebaixado matematicamente da Série C para a Série D. O time pernambucano, que havia sido fundado em 2016, nunca tinha sido rebaixado. Nessa curta história, 3 vice-campeonatos da primeira divisão de Pernambuco, além do título da Série D na temporada passada. Preciso falar agora sobre essa especulação que vem do Rio de Janeiro e dá conta de que o Cruzeiro teria sido o escolhido para ser beneficiado pela CBF com a mudança no calendário do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Só para você entender o contexto, a CBF anunciou nas últimas horas que o Campeonato Brasileiro não vai mais terminar em 21 de dezembro, e sim em 7 de dezembro. E esse período de alguns dias em dezembro vai ser ocupado pelas partidas de semifinal e final da Copa do Brasil. O primeiro a se posicionar de maneira absolutamente contrária foi o Flamengo, entendendo que ele foi muito prejudicado
havia tido uma consulta da CBF, o Flamengo nem teve tempo de se posicionar quando a CBF já determinou tais mudanças. A reclamação do Fla se dá pelo fato de que ele teria 5 semanas livres para treinos e agora só vai ter uma única semana. Houve até jornalista rubro-negro declarado, afirmando que se o Flamengo pudesse ou soubesse que esse seria o desfecho do calendário, não teria poupado titulares nos jogos contra o Atlético Mineiro que causaram a eliminação na Copa do Brasil. Pois bem, em meio a toda essa reclamação e protestos do Flamengo, o rubro-negro deixou vazar que essa mudança teria a intenção de beneficiar o Cruzeiro. Posso estar sendo muito ingênuo, mas não vejo nenhuma chance ou nenhum motivo para que se mudasse para beneficiar o Cruzeiro. Qual a lógica de uma questão como essa? E, enfim, me parece uma grande teoria da conspiração. Por falar em teoria da conspiração e reclamações, registrar que Cruzeiro e Atlético se enfrentam na partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil na quarta-feira, jogo como mandante do Galo. E em BH, muita reclamação de torcedores do Atlético com o fato de o Galo ter enfrentado o São Paulo na noite de domingo, 24 horas depois do Cruzeiro, que havia jogado contra o Internacional, ou seja, o Galo teve um dia a menos de recuperação em relação ao seu adversário para o confronto de mata-mata. Deixa eu contar só mais uma sobre o Cruzeiro. Rian Guilherme, novo reforço do clube, desembarcou na tarde desse domingo em Belo Horizonte. Ele chega comprado do Fortaleza. O Cruzeiro adquiriu 85% dos seus direitos econômicos por cifras bem baixas. Hora de falar sobre Cuca no Galo, o time em queda livre e o Cuca é alvo de bastante crítica. Nas redes sociais já tem muito torcedor atleticano pedindo a demissão do treinador. Isso por hora está completamente descartado. O mais novo tropeço do Atlético derrota pro São Paulo em pleno Morumbis. O Atlético até fez um jogo equilibrado contra o São Paulo no primeiro tempo, mas foi muito mal na etapa final e as mexidas do Cuca tiveram participação decisiva para essa queda de produção. O problema é que o Galo, desde a volta da Copa do Mundo de Clubes, disputou 21 pontos e somou apenas 4. Uma vitória, um empate e 5 derrotas no Campeonato Brasileiro. A única vitória contra o Red Bull Bragantino, que estava apanhando de todo mundo. O time é o 12º colocado com 24 pontos. O Vitória, primeiro time no Z4, aparece com 5 pontos a menos do que o Clube Atlético Mineiro. Galo que não vence no Brasileirão há 3 jogos, empate contra o Vasco e derrotas para Grêmio e São Paulo. Preciso contar também que Paulinho, lateral direito do Vasco, que foi alvo do Atlético na semana passada, pediu para ser negociado pelo Cruz Maltino. A gota d'água para o Paulinho foi quando, durante a semana de treinos passada, Fernando Diniz chegou a escalar um lateral esquerdo improvisado na direita. E aí o Paulinho pediu encarecidamente que seja negociado. Ele gostaria de se mudar para o Atlético Mineiro. Hora de falar sobre Fernando Diniz. Muitos protestos e as redes sociais de vascaínos exigindo a demissão do treinador. E olha como o futebol é louco. Alguns dias atrás, depois da vitória do Vasco por 6-0 contra o Santos, Fernando Diniz estava sendo cantado em prosa e verso. É que depois desse jogo já são 2 derrotas para o Juventude em Caxias do Sul e nesse domingo para o Corinthians 3-2 em pleno São Januário. E os números do Vasco sob o comando de Fernando Diniz em São Januário são bem ruins. O Vasco não ganha em São Januário desde 17 de maio. Foram 2 pontos conquistados em 12. Só para completar, o Vasco hoje é o 16º colocado com 19 pontos conquistados à frente do Vitória apenas nos critérios de desempate. Quero contar ainda que Nathan Silva, ex-zagueiro do Atlético Mineiro, é alvo do Vasco. O Vasco apresentou uma proposta de compra para o Pumas e espera a resposta para as próximas horas. Atleta que hoje tem 28 anos de idade. Já havia contado para vocês, a ideia de contratar Joaquim do Tigre está completamente descartada. O time mexicano pede 8 milhões de dólares e o fato dele ter passado por uma dificuldade, ele sofreu uma concussão em jogo no sábado, tornou o negócio ainda mais impossível. A saideira em relação ao Cruz Maltino depois da entrevista, depois do jogo. Na entrevista coletiva em São Januário, Fernando Diniz admitiu que pediu os zagueiros e entre os indicados Robert, Renan e Nino. A saideira de vez do Vasco. O Cruz Maltino só espera a documentação enviada pelo Crystal Palace para dar a contratação de Matheus França por empréstimo de uma temporada como confirmada. Preciso falar agora sobre o Flamengo. Você percebeu que mais de um time inteiro de atletas do elenco rubro-negro foi alvo de propostas ou sondagens nessa janela de transferências? E esse número só não é maior, porque alguns atletas já saíram, como o Wesley que foi para Roma,
como o Gerson, que foi para o Zenit, e o Matheus Cunha, que assinou um pré-contrato com o Cruzeiro. Dá para lembrar também que as lesões de Pulgar e De La Cruz impediram que eles se tornassem mais 2 jogadores nessa relação de atletas sondados pelo mercado brasileiro e internacional. Bora para os números. São 13 jogadores, tá? Do Flamengo, que foram sondados ou foram alvo de propostas. O Léo Ortiz, zagueiro titular absoluto, teve ofertas de Napoli e Leipzig. Já o Léo Pereira foi alvo de sondagens do Sevilla, do Valência e do Porto. O Alexandro recebeu proposta gigante de um time da Arábia Saudita, mas preferiu continuar no Flamengo. Ayrton Lucas também recebeu proposta do Al Nassr da Arábia Saudita. Alan, volante que nem é titular do Fla, teve proposta do Pumas, do México. Everton Araújo foi observado pelo Eintracht Frankfurt e pelo Villarreal. O Wallace Yan esteve na mira do Wolverhampton. O time inglês chegou a cogitar uma proposta boa, o Flamengo não quer vender sua joia nessa janela de transferências. Michael teve proposta de empréstimo de 14 milhões de uma equipe da segunda divisão da Arábia Saudita chamada Al-Ula. O Juninho foi alvo recente de 3 propostas de empréstimos de equipes da Arábia Saudita. O empresário dele me falou que o Flamengo só topa negociá-lo em definitivo, recuperando os 5 milhões de euros. Teve também uma sondagem do Grêmio por Everton Cebolinha. O Luiz Araújo foi alvo de mais 2 propostas do Cruzeiro, enquanto Matheus Gonçalves foi alvo de propostas de Cruzeiro, Red Bull Bragantino, CSKA e Olympiacos. Para fechar, Vitor Hugo, meio atacante que não consegue jogar sob o comando de Felipe Luiz, interessa ao Santos e ao Famalicão. Hora de falar sobre o Corinthians para te contar quem é o reforço misterioso com quem o Timão negocia. As dicas que a gente já tem são de que trata-se de um brasileiro que atua no exterior. Vale a lembrança de que o Corinthians já se acertou com Agustín Anello, atacante argentino de 23 anos de idade. Ele é argentino/americano, né, e pertencia ao Boston River do Uruguai. E o Corinthians ainda não conseguiu se ver livre do transfer ban, ou seja, ainda não pode registrar nem o Anello, nem esse jogador brasileiro. Durante o domingo tentei buscar mais informações e posso assegurar que esse brasileiro que atua no exterior não é o zagueiro Luizão. O Corinthians busca um defensor, o Luizão está livre no mercado depois de rescindir contrato com o West Ham, mas não houve consulta nessa janela de transferências. Quem me fez essa confirmação foi o próprio empresário do atleta. O que eu posso contar para vocês é que esse reforço misterioso é atacante. Isso porque o Corinthians hoje tem como 2 prioridades um centroavante mais um atacante de lado de campo, mesmo fazendo a observação de que o Anello e de que o Vitinho foram contratados. Dorival Júnior tem batido muito na tecla da necessidade de jogadores de velocidade. Quero contar mais um bastidor. A tratativa com o Anello está fechada com o Boston River, mas a repercussão em cima da contratação foi muito ruim, em especial para o Fabinho. A torcida foi analisar o currículo desse atleta e não se empolgou. E o Fabinho está em busca de reforços importantes também para tentar salvar sua pele. Ele sabe que seja qual for o resultado da eleição para presidente nessa segunda-feira, o emprego dele está muito ameaçado. Isso porque o Osmar Stabile, que é o candidato da situação, o Roque Stadini, que é o candidato da oposição, e o André Castro, que é uma terceira via, todos entendem que o Fabinho Soldado é um cara muito ligado ao Augusto Melo, presidente que sofreu impeachment, até por isso é grande a chance de o Fabinho ser demitido. Ele entende que se contratar 1 ou 2 jogadores de peso, nesse momento, pode acabar se salvando da dispensa. Só para completar, em relação a atacantes de lado de campo que atuam no exterior, Caio César, do Al Hilal, e Vitor Sá, que pertence ao Krasnodar, foram alvos recentes do Corinthians, sem avanços em relação a ambos. Para completar o noticiário do Corinthians, contar que Héctor Hernandes negocia nesse momento com 2 clubes do exterior. O problema é que o Corinthians gostaria de encontrar alguém que assumisse os R$500 mil por mês em carteira que o Timão paga. Ainda há um prêmio de luvas. O custo do Héctor Hernandes é superior a R$650 mil por mês. A saideira do Timão, Corinthians com a vitória contra o Vasco por 3-2 em São Januário, pulou para o 11º lugar na tabela de classificação com 25 pontos. Sobre a eleição, dá para dizer que o Osmar Stabile é favorito à vitória, o Roque Stadini é o segundo candidato com mais chances e o André Castro surge como uma grande zebra. Hora de te explicar como é que fica o São Paulo depois do acordo com Evangelos Marinax. Se você não viu, contei com exclusividade nesse domingo que está tudo fechado entre São Paulo, Fundo Galápagos e Marinax.
Tanto está fechado que o São Paulo vai submeter a aprovação do Conselho de Administração do São Paulo nessa semana esse acordo. Se houver aprovação, o São Paulo submete depois ao Conselho Deliberativo para tocar esse projeto. A ideia inicial do acordo com o Marinacci foi alterada. Naquele primeiro momento, o Marinacci injetaria 100 milhões de dólares, ou mais ou menos 550 milhões de reais, em 5 anos e passaria a ser sócio do São Paulo na SAF para as categorias de base. Para tornar Cotia uma SAF, o São Paulo precisaria da aprovação do seu Conselho Deliberativo com mais de 75% dos votos. E o presidente Júlio Casares percebeu que não conseguiria tal votação, que tornaria toda a situação extremamente desgastante. Qual foi a solução para o problema? São Paulo, Marinacci e Fundo Galápagos alteraram o projeto. Não vai haver mais a SAF da base, e sim a criação de um fundo que vai contar com um aporte inicial do Galápagos de algo na casa dos 200 milhões de reais. Imagina-se que o Marinacci também coloque um pouco de dinheiro nesse fundo e através do fundo São Paulo vai utilizando receitas para contratar os melhores jogadores da base no futebol da América do Sul. O projeto do São Paulo é ter uma categoria de base superior à do Palmeiras, responsável por um faturamento de 2 bilhões de reais nos últimos 10 anos, apenas com atletas formados na base. São Paulo tem convicção de que vai trazer os principais jogadores da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, da Colômbia, enfim, da América do Sul. Surgiu um menino de 13, 15, 17, 18, até 20 anos de idade. Esses atletas são contratados com dinheiro desse aporte. O scout do Marinacci no Nottingham Forest vai ajudar nessa busca do São Paulo, e a partir do momento em que esses atletas performarem e chegarem ao time principal, o Marinacci passa a ter prioridade na compra dos jogadores. Só para completar o noticiário do São Paulo, o tricolor com o Hernan Crespo no Campeonato Brasileiro soma 9 jogos, com 6 vitórias, 2 empates e só uma derrota justamente no primeiro jogo de estreia contra o Flamengo. São Paulo, que não venceu o Galo há 5 anos, quebrou o tabu, vencendo o Atlético nesse domingo no Morumbi por 2-0. Até o Gonzalo Tapia conseguiu balançar as redes, algo que parecia ser bem difícil. As más notícias ficam por conta de Lucas Moura, que voltou a sentir dores no joelho e no tornozelo e só volta a jogar depois da pausa para a data FIFA. O Marcos Antônio saiu sentindo um desconforto. Não parece ser nada grave, mas é mais um problema físico do tricolor. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Palmeiras de Andréas Pereira e de mais de 700 milhões de reais em investimentos. O Palmeiras espera fechar ainda nessa segunda-feira a compra do meio-campista de 29 anos de idade que pertence ao Fulham. Já havia cravado para vocês no vídeo da tarde desse domingo que o Andréas Pereira aceitou a proposta alviverde. Palmeiras e Fulham também têm um acordo fechado para o pagamento de 10 milhões de euros fixos ou 63 milhões de reais, além de mais 5 milhões de euros em bônus. Negócio que pode chegar até 94 milhões de reais. A expectativa é de que os documentos possam ser trocados ao longo da segunda-feira para que o Andréas Pereira embarque rumo a São Paulo para a realização de exames médicos e assinatura do contrato. Ele vai assinar com o Verdão por 5 temporadas. 12º reforço do Palmeiras em 2025. Desses 12 reforços, 11 tiveram custos, a única exceção o Bruno Fux. E aqui vem a notícia mais impactante. Com os 63 milhões de reais de Andréas Pereira, o Palmeiras ultrapassa a marca dos 700 milhões de reais em investimentos com reforços somente nessa temporada. Até então o recorde era do ano passado, quando o Palmeiras gastou na casa dos 240 milhões de reais. Bora para a lista de investimentos do Palmeiras. O mais caro de todos, Vitor Roque, 155 milhões. Paulinho custou 115 milhões de reais. Sousa, 90 milhões de reais. Facundo Torres, 73 milhões. Andréas Pereira, 63 milhões. Emiliano Martínez, 47 milhões. Jefité, 38 milhões. Carlos Miguel, 35. Kelvin, 32. Micael, 30 milhões. Além de Lucas Evangelista, 25 milhões. O que você pensa sobre toda essa bolada? Repito, 703 milhões de reais. Já uso espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente volta ao longo do dia com mais novidades para vocês. Abraço, tchau, tchau.